E os manifestantes traz então um protesto vão ficar contra o presidente concentrados aí na Dilma Praça da Rousseff, que nesse momento toma conta já em número maior da A esplanada Câmara do Ministério. autoriza o Senado a julgar o presidente da República num processo. Para o nosso relatório interno, nós divulgamos isso, nós colocamos 6 mil pessoas. Fui ver, não tinha mais nada. Uma forma, eu diria, até inédito naquele momento, uma democracia recém-restaurada. O impeachment de 1992 fez Fernando Collor deixar a presidência. Hoje, 24 anos depois, o povo vai às ruas novamente para pedir o impeachment da presidente Dilma. Passado e presente, a história acontecendo agora. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Francisco de Oliveira, conhecido como Chico, é militar reformado do Exército, participou da ditadura militar, mora em Cascavel há 6 anos e também participou do impeachment do Collor. Viemos até a casa dele para contar pra gente como que foi. Bom, Chico, onde você morava em 92? São Vicente. E como que foi o impeachment por lá? O pessoal não aceitou, né? O cara confiscou o dinheiro de todo mundo e teve gente que se matou e foi uma rebelião geral no país. Você foi prejudicado nisso também? Fui, porque eu tinha uma poupança e de repente eu fui ver, não tinha mais nada. O governo tinha confiscado, né? Foi um governo arbitrário. Muita gente se matou porque era um dinheiro que foi um trabalho árduo de anos e anos para deixar alguma coisa para os netos, para os tataranetos, e de repente perdeu tudo porque o governo confiscou. Então isso é muito ilegal, é ilícito, né? Em 1992, os chamados Caras Pintadas fizeram passeata nas 10 principais capitais do Brasil. O que causou essa revolta entre os brasileiros? Bem, na época havia um desconforto óbvio, né? Porque houve um ataque à poupança coletiva e isso acabou gerando uma reação muito forte da sociedade em geral. E o Collor, que era a promessa do novo, que foi eleito de uma forma muito singular, uma forma, diria, até inédito naquele momento, uma democracia recém-restaurada à época. E logo na sequência houve uma decepção muito grande. Ele não foi competente o suficiente para gerir questões essenciais do Brasil, especialmente a questão econômica, né? A questão macroeconômica, porque à época nós vínhamos, né, de uma inflação muito elevada, muito forte. E por que o Collor reteu o dinheiro das poupanças? Porque, na verdade, a então ministra da Fazenda, né, Zélia Cardoso de Mello, ela teve uma visão equivocada sobre o diagnóstico que ela fez sobre o que estava causando a aceleração e já a inflação crônica. Então ela, pensando na verdade em reter poupanças, ela diminuiria de imediato o crédito, né, que eliminaria, digamos assim, acabaria com o que seria uma inflação de demanda e acabaria fazendo com que se extinguisse, né, ou se extirpasse a inflação. E de fato isso não aconteceu porque houve um represamento muito grande e tudo que o plano fez, na verdade, foi causar perdas bilionárias à população em geral, tanto as classes mais favorecidas, mas também as menos favorecidas, que obviamente tiveram uma perda muito grande com esse procedimento. E é verdade que a principal fraude financeira do Collor foi a compra de um Fiat Elba? Olha, na verdade o Fiat Elba foi o causador, digamos, do processo do impeachment, no sentido que deu legalidade a um processo de impeachment, mas havia uma predisposição da população, né, como uma forma até de vingança, né, como se sentisse traída, de tirar
o então presidente. Então, aquilo foi, na verdade, o fato jurídico, digamos, o fato que poderia ser apontado como tal para desbancá-lo do poder. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro. Investigações, para que as investigações não sejam interrompidas. Aí a retirada do governo do PT. A maioria dos manifestantes veste as cores verde e amarela. Hoje é dia 12 de março, eu estou aqui para entrevistar o organizador do evento que vai ocorrer amanhã, no dia 13. É da boca do povo que vem o poder dos cantos do mundo. Meu nome é Fabrício, eu sou coordenador do Movimento Brasil Livre em Cascavel e um dos organizadores da manifestação. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia, porque não foi apenas sua, né? Não. Na verdade, assim, a manifestação ela é nacional, né? Ela vai acontecer no Brasil todo, nas principais capitais do país e outras grandes cidades também. E então, assim, na verdade é um esforço conjunto de vários movimentos e pessoas pelo país todo. Qual é a expectativa que você tem com o manifesto? Então, na verdade nós não temos expectativa de público, né? A gente não consegue dizer quantas pessoas vão vir porque a gente faz uma divulgação ampla. Então, assim, a gente não consegue dizer com clareza quantas pessoas virão, mais ou menos. O objetivo é o pedido de impeachment da presidente Dilma e, é claro, apresentar um apoio à Operação Lava Jato, né, e ao juiz Sérgio Moro. A gente está aqui na manifestação no dia 13 de março. Vamos tentar entrevistar umas pessoas aí para ver o que elas falam no dia de hoje. Tentar entrevistar também um policial, tanto da militar quanto da federal, se achar. É da boca do povo que vem o poder dos cantos do mundo. Damos voz a você, manifesto do povo derrubando. O que você acha que está sendo? Eu acho que está bem tranquilo. É, né? E a polícia está caminhando junto com a galera. Dá pra ver que tem bastante família, tem gente mais velha, criança. E sobre o manifesto, o que você tá achando? Eu acho que está tendo bastante apoio da população no Brasil inteiro e tomara que dê certo para que esse governo mude e que os corruptos sejam extintos. O que você está achando do manifesto de hoje, das pessoas que vieram para as ruas? Olha, é importante que isso numa democracia possa acontecer, né? Que as pessoas manifestem a sua vontade, o seu desejo. Eu acho que isso é o Brasil e não o que a gente está vendo fora disso aqui. Sim, muito obrigado. Tem algum ponto que já estava aqui esperando já o pessoal da passeada chegar. Tem muita gente. Deve ter em torno de umas 1000 pessoas, mas não sei te dizer. Cê é da boca do povo que vem o poder dos cantos do mundo. Damos voz a você. Qual que foi a expectativa? Foi boa? Foi excelente, tá ótimo, é uma manifestação gigante para nós aqui. Nós estamos realmente muito felizes da população ter vindo. Superou a expectativa? Muito. De acordo com essas imagens, é nítida as diferenças ideológicas e partidárias. Por que isso está ocorrendo? Bem, na verdade eu diria que quando falamos em ideologia no Brasil, na verdade estamos falando de uma coisa extremamente frágil. Até porque se você for ver sob o ponto de vista, digamos, da ideologia de um governo de esquerda, ele pouco tem dessa ideologia. Na verdade o que ele tem são questões pontuais que tendem a demonstrar um caráter mais de esquerda, mas a prática dele é da velha política clientelista, da velha política populista, né? E o Lula, o governo do PT, não soube se afastar disso, né? E nesse caso, não se pode dizer que é uma luta da esquerda contra a direita, porque a hipocrisia, na verdade, reside dos dois lados, né? Ou seja, quando, por exemplo, um governo nitidamente de esquerda se alia a aliados mortais e, na verdade, no Brasil nos últimos anos, e principalmente na primeira década do governo do PT, os ganhos dos bancos foram extraordinários. Eu cito a palavra hipocrisia porque, na verdade,
ela demonstra que os dois lados utilizam-se daquela matéria comum que fez a política no Brasil nas últimas décadas e nos últimos séculos, mas principalmente nas últimas décadas, quando falamos em que há um elemento novo no processo que foi o povo votando. Então o que nós vemos hoje é o próprio partido que está no poder pagando o pato exatamente por aquilo, pela infidelidade que ele teve consigo mesmo, enquanto discurso, né, enquanto posição teoricamente ideológica, mais à esquerda, né? Então é muito difícil o PT hoje defender certas posições sem que se olhe o próprio passado do PT e diga, não, mas por que você fez isso? Você está criticando o quê? Porque você mesmo fez isso ou você mesmo fez aquilo, não é? E no caso da presidenta Dilma, qual que é o principal motivo dela estar sendo cassada? Eu diria que esse motivo é que ela representa um momento em que as forças contrárias, né, à permanência do PT no poder, e no momento em que o próprio poder, na verdade, ele tá assim, como acontece com todo o poder, ele está num momento de refluxo, ou seja, ele perdeu muito de sua base, muito do seu espaço, exatamente pelas próprias contradições. O governo agora se vê na posição, né, de vidraça e que, obviamente, ele não consegue se sustentar mais porque a trajetória dele não demonstrou uma fidelidade, uma firmeza ideológica e também não demonstrou efetivamente uma real competência para gerir os grandes problemas das questões de ordem, principalmente econômica. Como durante as manifestações os policiais não foram autorizados a falar, viemos até o 6º Batalhão da Polícia para encontrar o Tenente Tavares para poder nos dar mais informações sobre o ocorrido. Explica pra gente como é que vocês fazem a contagem do público durante as manifestações? Na verdade a gente faz um aproximado, né? A gente tem uma ideia, mas a gente ultimamente, até por contestações, né, há umas divergências na questão de números. Para o nosso relatório interno, nós não divulgamos isso, nós colocamos 6.000 pessoas. E no caso, qual foi a instrução passada para os policiais agirem ali durante o evento? Qual que foi a tática utilizada? Na verdade, todos os movimentos, claro que esse foi um movimento bem ao contrário, que a gente já tinha uma ideia que seria pacífico, né, diferente de outros movimentos que nós já tendo, digamos assim, mais preparados para algum revide ou até mesmo alguma coisa mais agressiva contra os policiais, como nós tivemos aí anos anteriores. Instruímos muitas vezes esses responsáveis para que eles repassem para os outros a questão de fogos de artifício. Então, algumas coisas nós vamos passando, a quantos por horas que nós vamos, né, se são só veículos, quais ruas, não, já está acertada essas ruas, então vai ser por essas ruas aqui. Naquelas manifestações que não eram tão pacíficas, no caso, como em 2013 teve isso, umas, né, a orientação que os próprios responsáveis faziam para os manifestantes é que se acontecesse alguma coisa, porque tinha muita pessoa infiltrada, que realmente estava ali para prejudicar as manifestações, é que quem não estava devendo, digamos assim, ou estava tranquilo, sentasse. Hoje é dia 17 de abril, um dia histórico para Cascavel, Paraná, inclusive para o Brasil. Estamos aqui na frente à Câmara e à Prefeitura, acompanhando as eleições, o impeachment. O meu voto é não. Pela minha região oeste do estado do Paraná, por Cascavel, meu voto é sim. Sabe o que a população tinha que fazer? Se manifestar nas câmaras de vereadores. Quando um vereador vota alguma coisa contrário, aquilo que aquele grupo social votou, porque entende que ele ia desempenhar certo papel, eles deviam ir lá fazer farsa e dizer: nós votamos em você e você está votando contrário àquilo que você prometeu, mas as pessoas não fazem esse grau de maturidade e não tem a hora que fizerem, aí nós vamos melhorar efetivamente o equilíbrio da pirâmide, ou seja, nós vamos consertar o Brasil de baixo para cima. Mas no caso, a opinião pública, ela influencia nessas investigações? Sempre influencia. O que o político mede é o seguinte: se aquela posição da opinião pública vai afetar o voto dele ou não. No processo da votação do impeachment da Câmara, foi notoriamente uma pressão da população. Olha, todos aqueles diziam: olha, eu até penso diferente, mas estou votando por causa do meu povo. E outros já diziam: não, eu vou atender quem me elegeu, etc. Significa o quê? Que estava, obviamente, talvez fazendo um voto contrário ao que ele gostaria de fazer. Mas ele estava votando porque havia uma pressão popular, sim. As margens flácidas, o povo